Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma análise do filme que está aí, né, sendo bastante assistido, sendo bastante comentado, compartilhado, né, e que a Disney está fazendo uma propaganda bastante grande, principalmente aí no YouTube, no Facebook, que é o filme Soul, tá? Que a Disney fez aí uma parceria com a Pixar e lançou, tá bom? Um filme muito bacana, é feito através de desenho, de animação. Mas é muito rico, e a partir do fato de eu ter assistido, conseguido refletir algumas questões, eu fiz alguns apontamentos bacanas para a gente pensar dentro da psicanálise, tá bom? Então vamos lá comigo para a gente pensar um pouquinho. Antes de mais nada, de eu continuar, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, tá bom, de notificações, para vocês receberem a notificação de todos os vídeos que eu lançar, e compartilhem, pessoal, compartilhem os conteúdos, né, com o pessoal que vocês conhecem, enfim, para que o canal possa crescer também. E pessoal, antes também de começar, eu já vou falar para vocês que pode ser que tenha alguns spoilers aqui, tá bom? Então eu vou pedir para vocês, se vocês ainda não assistiram, assistam e depois vocês voltam aqui no canal e vejam esse vídeo, tá? Então vamos lá. O vídeo é um longa, né, é um filme, e ele é feito por animação, tá? Como se fosse desenho, formato de desenho. E ele tem como o personagem principal um músico, professor de música chamado Joe, tá? Um amante aí do gênero musical jazz, que é um estilo de música que eu gosto bastante também. Então já no início ali do filme a gente vê que é animação, e já por ser animação eu já consegui pensar algumas questões importantes, né? Pelo fato dele ser animação, ele consegue trazer para praticamente qualquer público as reflexões ali, né? Então é animação, não é nada muito complexo, né? Tem questões aprofundadas, mas por ser com a imagem ser característica ali de desenho, trabalhar com músicas, eu acho que isso atrai, né, um público maior, não só pessoas, não só crianças, nem só adolescentes, mas também adultos. Qualquer um que entrar em contato com esse filme vai se sensibilizar, vai se sentir tocado por alguma questão. E pessoal, o mais rico, né, quando a gente vê alguma questão de desenho, a gente automaticamente pensa, né, isso é direcionado para as crianças. Mas pode ser que também seja, né, tenha aí um direcionamento por ser desenho, talvez até maior, mas todo o público consegue se enriquecer a partir das reflexões que o filme traz aí pra gente. Sobretudo, pessoal, acho que fala assim com as crianças, mas com a nossa criança interna, né? A criança que há em nós, adultos, que há nos adolescentes, que há nos mais velhos também, eu acho que entra em contato, porque a gente se depara ali com muitas questões interessantes, tá? Que fizeram parte aí da nossa infância, enfim, da nossa vida, tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. Outra questão, já no início do filme, a gente começa ali com uma desafinação, né? Então o Joe tá ali dentro da sala de aula, então ele está ensinando a música, tem muitos alunos que não estão nem aí, né, para o que ele está falando, então você vê ali um descaso muito grande, que eu acho que isso retrata um pouco, pessoal, a questão da educação hoje no nosso Brasil, né, no nosso país. Eu acho que também, talvez até no mundo, né, o desinteresse por parte de muitos que estão inseridos dentro do contexto escolar, tá? Então ali o Joe, você vê que ele está tentando, mas nada acontece, né? Então você vê que ali é complicado, eu acho que traz esse retrato da nossa educação atual. Porém, o Joe, ele ama tanto a música, que esse é um ponto muito bacana também pra gente pensar, que de repente ele senta ali no piano e quer mostrar para eles, ele quer mostrar, explicar para eles como que é você ser inspirado, né, pela música. E ali ele senta no piano e começa a tocar. E é algo ali arrebatador. Todos os alunos param, tem alguns deitados ali nas cadeiras, eles levantam e começam a falar, peraí, né, que som é esse? E começa a ver que algo diferente aconteceu ali. Ou seja, por mais que as coisas estavam complicadas no processo de ensino-aprendizado, a inspiração do Joe fez com que os alunos começassem a se interessar. Então, pessoal, todo aquele que está à frente, né, do processo aí de ensino-aprendizado ou num cargo de liderança, a importância dessa inspiração, ou seja, de gostar daquilo que faz, porque essa inspiração é aquilo que é um caminho muito fácil, né, e um caminho produtivo, construtivo, que faz com que aquele que está aprendendo, ele se interesse mais ainda, ele se engaje mais ainda naquilo que está sendo passado. Então esse ponto também é algo bacana. Então começa ali tudo meio desafinado, e ao longo do filme a gente vai vendo que a desafinação ela não se limita só ali na banda do Joe, né? A desafinação está na vida do Joe. Então a gente vê que é um personagem que está em conflito terrível.
E logo nessa cena inicial, de repente a diretora bate ali na porta, né, da sala de aula, o Joe vai lá, abre, e ela vem com uma carta: parabéns, você foi efetivado, período integral. E ali você vê que, né, em geral era para ele, né, que legal. Mas não, ele realmente fica bastante triste porque já ali vê a desafinação da própria vida do Joe. Né? O filme ele já traz essa desafinação não só na banda, na orquestra, mas a desafinação do contexto, né, da vida do Joe, como que está acontecendo. Então muitas coisas em discordâncias ali, né? E aí ele pega a carta, tudo bem, né? Ele faz assim, né? Fica meio... não fica tão, né, feliz ali com a notícia. E depois ele vai e conversa com a mãe dele, que ele recebeu. A mãe fica muito feliz. Você vai ter todos os direitos, né? Como se, vamos pensar aqui no Brasil, como se fosse um concurso público, com todas as regalias, você vai ter tudo isso. E o Joe, ainda assim, ele não se animava, porque claramente essa questão era uma expectativa da mãe, né? Por mais que ele amasse a música, ele estava ali não querendo estar, ele queria uma outra coisa que a gente vai comentar ali na frente, tá? Então ele não ficou feliz. Então você via que no decorrer do filme existia ali um contratempo entre o que o Joe queria para ele e o que a mãe queria. E eu acho, pessoal, que aqui é um outro ponto muito importante para a gente pensar, né? Porque o Joe, ele amava música, era algo que transcendia ele, né? Porém, a mãe do Joe, ela já tinha passado por uma experiência muito negativa com o pai, né, do Joe, por não ter dado certo na música, enfim, ela sustentou a casa por muito tempo com a costura, com as questões que fazem parte do trabalho dela. E ali a gente vê, né, o Joe mesmo assim querendo e a mãe meio que segurando, como quem diz, né, já passei por um trauma com o seu pai, não quero que isso se repita, eu quero que você realmente cresça, mas no sentido do que ela queria para ele, mas não do que ele queria. E pessoal, quando a criança ela nasce, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar e que vai de acordo com as ideias do próprio Winnicott também, né? Quando o indivíduo nasce, para ele entrar em contato com o seu verdadeiro eu, é importante que o ambiente em torno, as pessoas, consigam oferecer para essa criança, para esse adolescente, as questões que vão de encontro também com as aspirações dele, com as inspirações dele, né, com os desejos dele. É lógico que isso não é dar o mundo para a criança, mas ver aquilo que ele tem, as aptidões dele, é muito importante que seja alimentado, né? Então o gosto dele por algo, por desenho, né? Enfim, a inspiração dessa criança, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, porque quando ela está de acordo com aquilo que realmente floresce dentro dela, é um caminho muito próximo aí do verdadeiro eu. Agora, quando os pais chegam na criança e não permite ela fazer algumas escolhas, não permite ela, né, sonhar, fantasiar, imaginar, querer ser algo na vida, querer, por exemplo, quero ser policial, quero ser médico. Quando os pais vêm com algo pronto, idealizado, e coloca a criança dentro dessa idealização, consequentemente, a longo prazo, aí, os pais vão matando quem a criança realmente é. Ou seja, essa criança ela vai vivendo, ela vai sendo aquilo que os pais querem que ela seja, não aquilo que ela quer. A consequência disso é que vai ser uma pessoa que vai traçar uma profissão, vai traçar um caminho, não por escolha dele. Então, muito provavelmente, aí vai vir carregado de infelicidade, de frustração, de tristeza, porque ele foi meio que por aquilo que os pais colocaram, por respeito aos pais, por carinho aos pais, por reconhecimento de tudo que os pais muito provavelmente fizeram para ele. Mas isso é triste porque a longo prazo, né, essa pessoa ela não vai se sentir realizada. E ali a gente vê que o John não estava. Então ele estava em busca de algo, ele queria ser um músico e tocar numa banda, né? Ele queria fazer shows, era o que ele queria, ele gostava do palco, ele gostava de criar, ele gostava de improviso, ele gostava dessas questões da parte da música direcionado aí pro jazz, tá? E a gente vê ali no Joe uma vontade de viver tão grande, né? Porém esse conflito, quem sou eu? Né? Para que caminho eu vou, por onde eu sigo? Então a gente vê que é um conflito. E num determinado ponto do filme, o John vem a morrer, bem na hora que ele consegue a realização do sonho dele, de entrar numa das bandas muito famosas ali, né? Ele vai lá, faz o teste e é contratado. Porém, ele vem a morrer e a sua alma, ela vai para um lugar como se fosse arrebatado, né? Que várias almas estão lá e segue o caminho, né, para o fim ali da alma, né? Para algum desfecho ali, né? Porém, a vontade dele de viver é tão grande que ele começa a burlar todo o sistema transcendental, né, que acontece numa outra vida, né, o sistema lá dentro de onde as almas ficam, né, então ele vai todo o tempo tentando burlar, e dentro desse lugar existem almas que elas ainda não chegaram aqui na Terra,
e elas têm alguns tutores lá que vão ensinar elas, e vão inspirar, e vão direcionar, e vão cuidar delas, para que elas amem a vida, gostem da vida, e ali também nesse espaço vai se criando, né, vai dando ali para a criança quem ela vai ser, coisas da personalidade dela. Então ali já vai sendo observado, vai fazendo uma triagem, né? Cada criança ela vai para qual caminho, qual área de interesse, quais habilidades. Então ali a criança já nasce como que já predisposto, né? Existe uma alma ali, a 22, né? Que ela é conhecida porque as almas ali elas ainda não têm nome, então elas têm um número, né? E ali tem a alma 22, que o Joe acaba conhecendo ela, e ali a loucura do Joe tentando burlar o sistema e consegue voltar para a Terra, Joe, e traz ela junto, né? E quando ela vem, ela entra no corpo do Joe, e ali o Joe entra no corpo do gato, ela entra no corpo do Joe, e ali o Joe, através do gato, vai falando para ela quais são os passos que ela precisa tomar para que as coisas que o Joe sonha consigam se concretizar. E é muito bacana porque através do corpo, da inspiração do Joe pela música, da vontade do Joe viver, essa alma 22 ela começa a amar a vida. E é bacana que essa alma, a 22, ela está sendo treinada há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Então ela foi treinada com vários intelectuais, né, que é falado ali dentro, né, com Maria Antonieta, com outros pensadores muito grandiosos, né, da nossa história, e ainda assim eles, com todo o seu conhecimento, toda a sabedoria, não conseguem inspirar 22. E Joe, com toda a sua vontade de viver a sua inspiração, consegue inspirar ela a querer viver, porque quando ela volta para esse mundo, ela sai do corpo do Joe, ela volta querendo a vida, né? O Joe consegue trazer ela para esse mundo, para essa vontade de viver. É claro que depois ela vai ter os seus medos, ela vai ter os seus anseios, vai acontecer alguns percalços aí no caminho, porém através do Joe ela cria essa coragem, essa vontade, essa força para encarar a vida, né? Para vir para a Terra, entrar em algum corpo e dali começar a construir a sua vida. Então aí a gente vê, né? O Bion vai falar isso, né? É sem memória, sem desejo, sem ânsia de compreensão, que é um outro autor da psicanálise bastante conhecido, e ele fala da importância de que quando a gente está falando de vínculo, de contato, de vida, que a gente esqueça toda a questão intelectual, todas essas questões, né, da Maria Antonieta, dos pensadores, todos esses conselhos, todas essas questões técnicas, porque isso, pessoal, é bonito, é necessário para praticamente toda a profissão, toda a ciência. Porém, isso não é a chave para a inspiração, em muitos casos, né? Então, a vida ela não consiste só no saber. A vida ela não consiste só nos livros, só no conhecimento. A vida ela transcende, a vida é afeto, a vida é carinho, a vida é vínculo, né? Coisas que a gente não vai achar em livro, né? Coisas que a gente não vai achar de uma forma clara, né? Pronta para acontecer, né? Mas isso vai se desenvolvendo da nossa capacidade de estar sendo e não do nosso saber, né? Então é um ponto interessante, porque através da experiência, da vivência, é que a 22 tem esse prazer, esse contato aí pela vida, né? Que vem aí através do Joe. Então a gente vê, né? O Joe nesse conflito das idealizações da mãe em relação a ele, algo que é bastante prejudicial, né? Então acho que vale a gente pensar nisso também. E algo que a série traz, né, que eu falei um pouquinho atrás, que é quando essas almas estão nesse mundo, nesse plano, né, transcendental, elas são praticamente já definidas, elas vêm para o mundo com a sua personalidade já definida. Porém, dentro da psicanálise, a gente sabe que isso não é real, não é bem assim que funciona, né? Então, o Winnicott também da psicanálise, ele vai trazer a importância da experiência, a importância do viver, do se relacionar, né? Todo o processo de amadurecimento, toda a relação de um ambiente suficientemente bom com o indivíduo que vai ser responsável por quem ele vai ser, pela sua personalidade. Então o Winnicott vai falar, por exemplo, em Bebês e Suas Mães, que é um livro dele, Privação e Delinquência, a Teoria do Amadurecimento, escrito pela Elsa, vai falar isso também, né? Vários livros dele, ele vai pontuar que as questões que o bebê herda quando ele nasce, as questões biológicas, elas têm influência, porém elas não são as principais, né? Porque vai depender muito como esse bebê vai ser visto, se ele vai ser amado, se essa criança, né, vai ser aceita, como que o ambiente vai oferecer para ela, para que ela consiga ter um amadurecimento saudável, tá? Então não é assim, o bebê nasce, ele nasce com a personalidade pronta, só vai crescer e já é definido quem ele é. Não, pessoal, de acordo com a psicanálise, não é bem assim que acontece, tá? Então, muitas vezes a gente vê, né, a criança cresce, vira adolescente,
e algum determinado começa a fazer algum comportamento não tão legal, muitas pessoas falam, ah, puxou pro pai, puxou para não sei quem, então sempre vem com esse discurso, mas e o ambiente onde essa criança está inserida? Como que esse ambiente interage com ela? Como que esse ambiente aborda, cuida dela? Então é um ponto importante, porque senão fica tudo muito fácil. É como se o ser humano não tivesse jeito. Então nasceu desse jeito, assim ele vai morrer. E não é por aí, né? A gente precisa entender que o ambiente ele tem uma influência muito grande, né, sobre o indivíduo. E vale muito ser considerado, tá bom? E são esses pontos que eu queria trazer para vocês, né? E aí ele vai encerrar, o filme vai encerrar ali com uma apresentação do Joe, né? Logo ali no finalzinho, com a banda, né? Que ele passou ali, ele se tornou um integrante, passou no teste, na avaliação, e ali a gente começa a ver o Joe tocando, né? Se inspirando, e a banda toda afinada. E a mãe do Joe, ela passa a entender, né? Porque o Joe consegue falar, mas na verdade no corpo do Joe, quando a 22 estava, aquela alminha, ela vai e fala para a mãe do Joe. Ela já está tão esperada, a vontade dela de viver já é tão grande, que dentro do corpo do Joe ela já começa a falar para a mãe do Joe, olha, eu não quero, né? Você traz isso para mim, essas ideias. Eu não quero ser isso, eu quero tocar. Deixa eu ser quem eu quero ser, né? Ele traz ali para ela. E a mãe dele fica assustada e meio que dá o aval, né? Dá um abraço nele, dá um terno novo para ele se apresentar e fala, vai então, né? E ali o Joe fica muito feliz. E nessa apresentação final tá a mãe do Joe, as amigas dela que trabalham com ela. E ali o Joe faz uma apresentação impecável, afinadíssima, né? Uma concordância musical ali, uma integração musical, uma equação fenomenal, né? Os instrumentos todos engajados, bateria, sax, piano, né? Ali fora do comum, né? Algo muito bacana, muito bonito de ouvir, inspirador. E ali vai acabando ali o filme, então, nessa afinação, ou seja, Joe conseguiu entender, ele conseguiu se sair dessas amarras de idealizações vindas aí pela sociedade, o que é ideal, que passa num concurso, que tem essa estabilidade, mas só que para Joe não era esse ideal, né? Então, no começo, o Joe todo desafinado ali com a bandinha dele, né, tentando ser professor, tentando ensinar ali com todas as dificuldades, né, de ser professor, com o desinteresse dos alunos, mas ele ali tentando, de toda forma, se inspirando, né, para conseguir ajudar, e vê que não dá, e de repente passa por todo esse processo, né, de emancipação desse verdadeiro eu dele, dessa definição realmente do que ele queria, dessa coragem de abraçar tudo isso e falar, eu quero ser músico, quero tocar na noite, quero tocar, fazer shows, quero entrar nessa banda, é isso que eu quero. E ali no final, quando ele consegue, ele passa por todo esse desenvolvimento, esse amadurecimento, né, em relação ao verdadeiro eu dele, que ele entra em concordância ali consigo mesmo, aí ele consegue, né, finalizar com uma música afinada. Ou seja, dentro do Joe, as coisas emocionais e psíquicas passam a se afinar, né? Não quer dizer que não vai ter mais conflitos ao longo da vida, porque isso é inerente ao ser humano, porém o Joe está ali um pouco mais relaxado, né? E feliz daquilo que ele conseguiu, daquilo que ele tem conseguido, tá? Então, assim, é um filme fantástico, vale muito a pena. Eu aprendi muito com esse filme. Trouxe, é lógico que tem muita coisa que eu poderia ficar aqui falando, mas o vídeo já está aí bem longo, né? Mas não quero ficar arrastando. Mas fica aí a indicação do filme Soul para vocês, tá bom? Vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado dessa análise breve que eu fiz, tá bom? E curtam o conteúdo, né? Compartilhem, se inscrevam no canal para que a gente possa fortalecer e trazer cada vez mais conteúdo para vocês também, tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.